18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7, terça de carnaval, Karine. Tamo junto, Carlão, aqui no melhor mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas de hoje. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado em 100,7. O salve pra galera que nos acompanha ao vivo nas redes sociais, no @ 18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Agora 6 horas e 2 minutos. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Artistas de Parintins é destaque no Carnaval Carioca. Uma cratera se abriu na Avenida Torquato Tapajós, complicando ainda mais o trânsito de Manaus. Termina no dia 24 de fevereiro as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Universidade Federal do Amazonas. Você confere também a programação de carnaval para hoje e amanhã. Agora 6 e 2, e você no melhor mix do Brasil, começando pra você, só pra você, mais uma edição do 18 horas. Hoje é terça de carnaval, 21 de fevereiro de 2023. Juntos com você até às 7 da noite, os destaques do dia, 18 horas no ar. 18 horas. Olha aí, Karine, ouvintes, o Festival de Parintins, mais uma vez, foi o grande destaque no Carnaval do Rio de Janeiro deste ano. E mais uma vez aí fez a diferença, inclusive, hein, Carimilhão? 2 escolas homenagearam o festival, 2. A Beija-Flor, que ganhou o estandarte de ouro do jornal O Globo de melhor escola, levou para a Marquês de Sapucaí 4 itens oficiais do Caprichoso. Exatamente, Carlão. Mas o destaque maior, quem apresentou foi a Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, que desfilou com o enredo Nessa Festa Eu Levo Fé, que homenageou festejos religiosos das mais diversas crenças e devoções. Um carro alegórico trouxe o Festival de Parintins com os bois Garantido e Caprichoso, Carlão. Fizeram uma homenagem aos nossos bois aqui de Parintins. A escola também inovou com uma alegoria belíssima e futurística de São Jorge em seu cavalo matando o dragão. Karime, uma alegoria surpreendente, inovadora e também belíssima. Encheu os olhos e emocionou a todos que assistiram ao desfile da Vila Isabel. A alegoria é uma obra do artista parintinense Alex Salvador, que faz parte da equipe de artistas do Boi Caprichoso. Isso mesmo, o artista Alex Salvador recebeu a missão do carnavalesco da Vila Isabel, Paulo Barros, de fazer uma alegoria surpreendente, algo jamais visto antes na Sapucaí, algo que impactasse. Imagina o peso dessa encomenda, né, Carlão? Então, o parintinense fez algo muito além da encomenda, deu vida de forma estilizada, colorida, transparente, articulada e com movimentos robóticos extremamente reais. Praticamente deu vida à clássica cena de São Jorge no seu cavalo matando o dragão. Foi um choque de arte em plena avenida de samba, Carlão. Todos que assistiam ali na Sapucaí, também os telespectadores, inclusive eu, que acompanharam aí pela televisão, ficaram impactados pela beleza, pelos movimentos, a grandeza e cenografia da alegoria foi realmente linda, única, Karine. Sem dúvida, Carlão, fez história, viu? Alex Salvador é um artista de ponta do Caprichoso e com várias alegorias de sucesso no Carnaval Carioca. Em 2019, ele assinou a alegoria do índio que derramava água pela cabeça no desfile daquele ano. E no Carnaval deste ano, no Rio de Janeiro, Alex Salvador ainda fez o carro alegórico, dando vida a movimento aos ferros a partir de uma tecnologia própria desenvolvida há 3 décadas lá em Parintins. Técnica criada pelos artistas plásticos Jair Mendes e Juarez Lima, figuras de destaque do Festival Folclórico de Parintins. Carlão, e não é de hoje que os artistas de Parintins fazem sucesso nos dominam carnavais. Essa técnica. Pois né? E aí eles fazem sucesso com essa técnica nos carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo. A primeira leva de artistas foi para o Rio em 1998 para trabalhar no Salgueiro, que desfilou com o enredo Parintins, a Ilha do Boi Bumbá. Todos os carros foram projetados por Juarez, à exceção de um que foi feito por Mário Borriello, então carnavalesco do Salgueiro. Outro carnavalesco que introduziu os artistas de Parintins no Carnaval Carioca foi o saudoso Joãozinho 30. E a partir daí, Karime, Rio de Janeiro e São Paulo não apresentaram mais alegorias estáticas, paradas, imóveis, né, sem movimento.
praticamente todas agora têm movimento, são criadas por artistas parintinenses. As que estão se movimentando foi essa inovação aí, foi essa técnica de Parintins. Um espetáculo à parte em qualquer escola de samba, Karine. Exato, Carlão. E esse ano o Festival de Parintins foi destaque no enredo da Beija-Flor para a Brava Gente, o Grito dos Excluídos no bicentenário da Independência. Esse foi o seu enredo. E o Caprichoso foi convidado para estar no desfile da Beija-Flor. O Tripa do Boi Bumbá Caprichoso, Alexandre Azevedo, a Porta-Estandarte, Marcela Marialva, a Rainha do Folclore, Cleise Simas, além do pajé Eric Beltrão, foram os 4 itens que desfilaram na parte final do desfile da Beija-Flor. E como já dissemos, a Beija-Flor foi a melhor escola do carnaval deste ano, segundo o júri do jornal o Globo, recebendo o estandarte de ouro. Karine, vale lembrar que toda essa expansão, esse reconhecimento do Festival de Parintins como uma grande festa folclórica e celeiro de grandes artistas só foi possível com a visão estratégica, A visão estratégica na época do ex-governador Amazonino Mendes, que construiu o Bumbódromo, deu um upgrade no processo e divulgou a festa para o mundo. Amazonino morreu no último dia 12, recebeu esse reconhecimento dos bois caprichoso e garantido dos parintinenses e de políticos como o governante responsável pelo boom do festival. Agora 6h07, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E vamos continuar com o assunto carnaval. Vamos conversar agora com o artista parintinense que nós conversamos, Alex Salvador. Como já falamos, o grande destaque do carnaval deste ano na Marquês de Sapucaí, lá no Rio de Janeiro. Muito boa noite, Alex. Seja bem-vindo ao 18 horas aqui na Rádio Mix. Então, como é que está sendo esse momento de reconhecimento do seu trabalho e que não foi esse ano, não é estreante no Carnaval Carioca, não é não? Muito boa noite, Alex. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa. Amigo, o reconhecimento tem sido maravilhoso, né? A gente sabe que por trás de todo um grande trabalho existe muito sacrifício, né? Muita dedicação, muito esforço físico e mental, né? E a gente não sabe o tamanho da repercussão que vai atingir, né? Mas o que importa, na verdade, é fazer um grandioso trabalho. Você esperava toda essa repercussão? Afinal de contas, a imagem do seu São Jorge e do carro alegórico dos bois estão estampando os principais sites de notícia, falando da beleza do desfile da Vila Isabel. Bombou, como diz, né? Você esperava tanto reconhecimento? Assim, como eu estava lhe falando, né? Quando a gente faz um serviço, a gente procura sempre fazer o melhor, né? Sempre buscar atingir o máximo objetivo. Né? O sucesso e tentar chegar próximo da perfeição, né? A gente sabe que é perfeito só Deus, mas a gente jamais esperava, né? Mas graças a Deus a gente teve esse reconhecimento, né? Foi uma coisa que eu nem imaginava, né? Que seria tão grandioso assim, né? Ei, Alex, olha só. Pode continuar com o complemento. Teve um outro ano que a gente fez um trabalho parecido, né? Inclusive na própria Vila Isabel, que também atingiu um resultado muito grandioso, né? Sim. Foi bastante repercutiu nas redes sociais, né? Em Parintins, e vários artistas compartilharam, que foi o trabalho do Coroados, né? Que era um índio que saía água da cabeça, entendeu? Sim. Então a gente costuma, né, fazer esses tipos de trabalhos articulados que sempre chamam bastante atenção, né? Mas o do São Jorge foi além do que a gente imaginava, né? Alex, olha só, quantos dias foram necessários de trabalho, desde o croquis, desde a prancheta, até colocar essa alegoria aí de São Jorge, então, né, de tanto sucesso na passarela do samba? Quantos dias foram necessários? Amigo, desde que foi repassado o projeto, foi cerca de 3 meses e meio, entre a concepção de desenho, maquete, projeção e execução, né? Cerca de 3 meses e meio. Quase 4 meses. Certo. Isso, quase 4 meses. E fala pra gente um pouco da concepção, né? O que você imaginou para trazer esse deslumbre para a avenida? E você trabalha em equipe, né? Quantas pessoas? São todos de Parintins? A minha turma são todas de Parintins, né? A gente tem uma equipe de 15 pessoas e o trabalho, quando o carnavalesco me chamou, né? Ele queria criar um São Jorge, mas queria uma coisa totalmente diferente, né? Porque a gente já sabe que várias vezes já passou São Jorge, né?
Então ele queria uma coisa moderna, diferente de tudo, entendeu? E como a gente sempre está acostumado a fazer esse trabalho de movimentos e escultura de ferro, eu sugeri a ele, né, que a gente fizesse um croquis, que a gente buscasse fazer uma maquete com essa ideia, né, da escultura de ferro vazada, com movimentos tentando imitar a realidade, né? E ele gostou da ideia, né? Resolveu pagar para ver, né? Fizemos uma maquete, ele gostou muito, então iniciamos o serviço. Legal, Alex, pois não. E atingimos o resultado que está aí, né? Satisfatório, com sucesso. Como foi o desenvolvimento desse trabalho? Foi tudo montado aí no Rio de Janeiro ou vocês tiveram que levar algumas coisas de Parintins, tipo ferramenta, sei lá, material? Vocês fizeram tudo aí no Rio? Ou teve uma conexão? Não, foi tudo feito no Rio, né? A única coisa de Parintins é a nossa mão de obra, né? Fizemos tudo aqui, né? O talento de Parintins. O talento. Alex, e há muita diferença entre trabalhar para o Festival de Parintins e para o Carnaval? Conta pra gente essa experiência. Existe uma diferença um pouco radical, assim, em questão financeira, né? A gente, no festival, a gente tem um pouco de dificuldade em relação a materiais, né? Tipo de materiais que no Carnaval é muito mais abundante, né? Digamos assim, né? Tem fartura de material, né? Isso aí. Agora, fala pra gente aí, Alex, como foi o seu início, né, na arte das alegorias? Como você começou essa atividade de artista no Boi Caprichoso? Foi no Boi Caprichoso, em Parintins? Isso, eu comecei com 14 anos, né? Na época, né, existia a escolinha de arte do Boi Caprichoso, né? E na época, todo aluno que se destacava, né, recebia um estágio, né, nos galpões do boi, né? E foi aí que iniciou, né, a minha paixão aí pela arte, né, pelo trabalho alegórico. E em seguida que eu saí da escolinha, comecei a trabalhar nos galpões e aí recebi convites e comecei a viajar, né? Certo, aí os convites, como é que aconteceu o convite para o Carnaval Carioca? Qual foi o primeiro convite? Como é que você começou a trabalhar no Carnaval lá do Rio de Janeiro? Na época eu recebi convite de um outro artista, né, para trabalhar como ajudante, né? Fiquei ali trabalhando, acho que uns 3 anos mais ou menos com ele. E em seguida eu já comecei a receber uma responsabilidade maior, né? Comecei a fazer meu primeiro trabalho, que foi em 2014 na Portela, como já chefe, como líder, né? E daí já não parei mais, né? Comecei da Portela, fui pra Mocidade, da Mocidade vim pra Vila, aí fui pra Beija-Flor, voltei pra Mocidade e Vila, e agora tô fazendo Vila, Salgueiro e Império Serrano. Tem 10 anos isso, Alex? Isso, cerca de 10 anos. Cerca de 10 anos. E qual a grande experiência? O que você leva do Carnaval Carioca para também ajudar em Parintins? Que eu sei que sempre é o contrário, né? A gente de Parintins que leva muito talento, muita tecnologia para o Carnaval Carioca. Agora, o que você traz de lá, pode trazer de lá para Parintins? O que a gente pode trazer geralmente assim, eu convivo com coisas modernas, né? Com materiais diferenciados, né? Com, assim, ideias inovadoras, inspiração, né? Ver todo esse movimento isso. Aí, né? Acho que é legal, né? Isso aí. Tá ótimo. Esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio é maravilhoso. Então, além do Carnaval, para finalizar, e do Festival de Parintins, você desenvolve o trabalho em algum outro lugar? Existe algum, além do Carnaval e do Festival de Parintins? Boa. Aqui no Rio mesmo eu faço alguns serviços, né? Para serviço para museus, né? Inclusive já fiz alguns serviços para o Museu da Manhã, né? Que é aqui do Rio de Janeiro, né? Que é bastante comentado aqui. Mas aí meu serviço fica nessa, né? No Rio de Janeiro e Parintins, né? Legal. Faço muita coisa aqui no Rio e em Parintins. Tá ótimo. Então, valeu, Alex, parabéns para você e toda a sua equipe por mostrar tanta arte, tanto talento, tanta grandiosidade no Carnaval Carioca, por mostrar a arte de Parintins para o mundo também. Muito obrigada, parabéns pelo talento, pelo trabalho. Eu que agradeço. Obrigado, eu que agradeço o reconhecimento. Sucesso sempre, sucesso sempre. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, amigos. Tchau. Parabéns. Conversamos com o artista plástico de Parintins, Alex Salvador. 6h15, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas.
É só aí mesmo, com as constantes chuvas, a segunda-feira gorda de carnaval foi agitada com folia de norte a sul da cidade. Carlão, a festa continua. Afinal, hoje é carnaval e tem muita festa programada para hoje e para amanhã, quarta-feira de cinzas. E quem traz pra gente a programação é Nathalie Moraes. Da Zona Norte à Zona Sul de Manaus, a diversidade é o diferencial das bandas e blocos de Manaus. Após 2 anos de pandemia da Covid-19, a expressão carnavalesca amazonense retorna com muita alegria na tradicional Banda do Caldeira, que acontece sempre na Rua José Clemente, no coração do centro histórico da cidade. O diretor de grandes eventos da Manaus CUT, Reginei Rodrigues, falou sobre essa retomada da folia. A Prefeitura de Manaus, através da Manaus CUT, está contemplando 109 bandas de carnaval de rua neste ano e o Caldeira é uma delas, né? A gente está apoiando com toda a estrutura, palco, som, iluminação, banheiro químico, gradins. E a Secretaria de Cultura entrou com as bandas e tá aí, sucesso Caldeira, sucesso das outras bandas. Nem com chuva o povo deixa de brincar carnaval. Na zona centro-oeste da cidade não foi diferente. São 23 anos de história. Confetes e serpentinas diretamente do Bloco das Cabritas, outra manifestação popular tradicional do bairro do São Jorge. O diretor do Bloco das Cabritas, Marcelo Canella, destacou as mais de 2 décadas do bloco. Sucesso desse maravilhoso. E é isso aí. Bloco das Cabritas, alegria, inovação. Estou aqui com os também dos diretores, tá bem? 23 anos de sucesso. No outro extremo da cidade, a banda Bizorguei já está na agenda carnavalesca dos moradores do conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital amazonense. Para o idealizador da festa, André Duran, as políticas públicas adotadas nos editais com apoio da Manaus CUT demonstram a união de todos os públicos em prol de uma cultura cada vez mais inclusiva. Meu muito obrigado por voltar de uma pós-pandemia e reunir essa comunidade, bater um parabéns pelos 33 anos do aniversário do Conjunto Canaranas, é mostrar que essa possibilidade da cultura popular, ela é possível ainda. E essa política pública adotada pelos editais, ela é interessante, porque ela fortalece as ações entre a prefeitura e as comunidades, não gerando aquela possibilidade de as pessoas apenas se investirem, mas sim emprego e renda, porque envolve um grupo de profissionais e isso é importante. Os brincantes Marcos Giuseppe e Amanda Ariely se jogaram na folia da banda Bizorguei. Com glitter espalhado pelo corpo e fantasias customizadas, os jovens expressaram a alegria de curtir o carnaval junto aos seus amigos do conjunto Canaranas. Eu acho um incentivo muito grande, porque apoiar essa comunidade maravilhosa e ainda um evento lindo desse da banda Bizorguei. Cara, isso é sensacional. Manaus tá de ótimo, tá parabéns. Independente da chuva, eu tô achando muito legal, essa curtição toda. O pessoal não pararam de cantar, dançar, meio a toda essa chuva, mas eu tô muito alegre, muito feliz de estar aqui. E foi assim os festejos nesta segunda-feira gorda de carnaval. Mas nesta terça-feira tem a banda do Galo de Manaus no Sambódromo a partir das 4 da tarde. O tema deste ano é Que Bom Te Ver de Novo. E a programação conta com mais de 10 horas de shows. O evento tem entrada gratuita na pista. A festa continua nesta quarta-feira de cinzas com o bloco Curupirado 2023, na Associação dos Servidores do INPA, a partir das 5 da tarde. A quarta edição do bloco do Curupirado Inimigos do Fim terá concurso de fantasias e mini trio elétrico. Tem ainda o Esquenta do Carnaboi no Largo do Mestre Chico, na Praça 14, a partir das 8 da noite nesta quarta-feira. São mais de 20 atrações que prometem agitar a quarta-feira de cinzas no clima do 2 pra lá e 2 pra cá. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda falando sobre carnaval, já saiu o resultado das escolas de samba de São Paulo. A Mocidade Alegre foi a campeã do grupo especial lá do Carnaval de São Paulo. É o 11º título da agremiação, que não vencia o carnaval desde 2014 e passou anos batendo na trave. A Mocidade Alegre venceu com 270 pontos. A Mancha Verde ficou na 2ª colocação e a Império de Casa Verde em 3º lugar. O resultado do Carnaval do Rio de Janeiro
sai amanhã, quarta-feira de cinzas. Agora 6h20, você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques em mais uma edição do 18 horas. Olha só, estão abertas até 24 de fevereiro as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Universidade Federal do Amazonas. Olha só, o SISU é uma das formas de ingresso de novos alunos na UFAM. Para concorrer, o candidato precisa da nota do Exame Nacional do Ensino Médio divulgado na quinta-feira, dia 9. Carlão, e a Universidade Federal do Amazonas tem um programa de auxílio para alunos em vulnerabilidade socioeconômica com o objetivo de garantir a permanência dos estudantes na universidade. E quem traz os detalhes para a gente sobre o assunto agora é a repórter Odineia Araújo. A Universidade Federal do Amazonas está entre as instituições federais de ensino superior que adotam o SISU, Sistema de Seleção Unificada, como uma de suas formas de ingresso de novos alunos. Em 2023, a UFAM oferece 2.466 vagas no SISU e o período de inscrição, que começou no último dia 16, vai até 24 de fevereiro. Para concorrer, o candidato precisa da nota do Enem 2022, o Exame Nacional do Ensino Médio, que foi divulgado no último dia 9. No SISU 2022, a UFAM teve 661.088 pontos como média de nota de corte. Desse total, 559.021 pontos foi o menor valor para o curso de ciências, ou seja, matemática e física, e 794.069 pontos como o maior valor da nota de corte para o curso de medicina. A diretora do DAEST, Departamento de Assistência Estudantil da UFAM, Karime Bentes, parabenizou os estudantes aprovados nos processos seletivos de ingresso na UFAM e nas demais universidades públicas, como os estudantes Luiz Henrique Nogueira e Hilary Coutinho. Hilary mora no interior e viralizou essa semana por ter obtido 1.000 pontos na prova de redação e não ter condições financeiras de estudar na capital. O DAEST vem parabenizar os amazonenses aprovados nos processos seletivos de ingresso nas universidades públicas do país. Estamos muito felizes com o desempenho nota 1000 da redação do Enem dos jovens Hilary Manuela Coutinho e Luiz Henrique Nogueira. E em nome deles, parabenizamos todos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Pelo SISU, a UFAM disponibiliza 109 cursos de graduação ministrados em Manaus e em 5 municípios do interior: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. De acordo com a diretora do DAEST, Karime Bentes, é importante que o candidato atente para o local onde o curso pretendido é ofertado para não haver surpresas indesejadas. Mas vale ressaltar o perigo de fazer projeções personalizadas e buscar resoluções individuais. Somos uma universidade pública federal e é nosso dever levar a reflexão para a sociedade sobre a importância da tomada de decisões enérgicas com soluções coletivas e permanentes. Falo isso com base no preceito constitucional do artigo 205 da Constituição Federal de que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. A UFAM já tem muitas vitórias nesse sentido, como a criação dos programas sociais, tais como os restaurantes universitários e residências universitárias. As aulas dos calouros de 2023 iniciam em 24 de julho. Karime Bentes lembra que a UFAM dá suporte socioeconômico aos alunos que precisam estudar fora de seu local de origem. A diretora do Departamento de Assistência Estudantil da UFAM diz ainda que as matrículas são gratuitas e totalmente online. Não havendo necessidade do aluno se deslocar até Manaus para efetuar sua matrícula. Basta ele entrar na internet e efetuar sua matrícula. Também divulgamos que o DAEST possui editais de apoio àquelas pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, ofertando auxílio acadêmico, auxílio moradia, auxílio residência universitária, auxílio inclusão digital, auxílio creche, auxílio material acadêmico de alto custo, e que todos esses auxílios têm o objetivo de garantir a permanência do aluno na universidade.
O DAEST tem como objetivo ampliar a atuação no campo dos programas sociais e ver casos como o da candidata Hilary Coutinho um impulso para que a UFAM avance ainda mais. A UFAM hoje tem 9 restaurantes universitários distribuídos entre capital e interior. As refeições são subsidiadas aos alunos e todos que recebem auxílio acadêmico, como moradia ou residência universitária, têm gratuidade em 3 refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 25 minutos, escuta essa, hein? Em todo o Brasil, quase 400 mil pessoas deixaram de sacar o abono salarial PIS/PASEP pago do ano passado, referente ao ano base 2020. E o total de dinheiro ainda disponível é de 357 milhões e 900 mil reais. Os dados são do Ministério do Trabalho e foram atualizados até o dia 26 de janeiro. Tem direito ao abono quem trabalhou com registro formal por pelo menos 30 dias durante o ano base, neste caso 2021, recebendo em média até 2 salários mínimos por mês. E a consulta sobre o PIS/PASEP pode ser feita pelo telefone Alô Trabalhador. O número é 158. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, 2 das principais avenidas da cidade estão passando por obras e complica ainda mais o trânsito em Manaus. É o nosso assunto em instantes. Agora são 6 horas e 26 minutos, nós vamos conferir em tempo e temperatura, a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira de cinzas. Karime, o que nós vamos esperar para uma quarta-feira de cinza? Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Tudo ao mesmo tempo agora, né, Carlão? Manaus sendo Manaus, ó. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima mais quentinha do que hoje, tá? Pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 68% e 97%. Olha só, as cidades de Manaus e São Paulo são as que mais receberam alertas sobre risco de inundações, alagamentos e também enxurradas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais desde 2016. Carlão, Manaus está no topo do ranking. É uma das cidades brasileiras com mais avisos no país sobre possibilidade de deslizamentos. Já São Paulo foi a que mais recebeu alertas sobre risco de inundações, alagamentos e enxurradas, também desde 2016. E o 18 horas entrou em contato com a Defesa Civil do município para saber como a população que mora em área de risco deve fazer nesse período chuvoso. Vamos acompanhar detalhes na matéria de André Meireles. As cidades de São Paulo e Manaus receberam alertas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais sobre riscos de inundações, alagamentos e enxurradas desde 2016. Manaus ocupa o topo no ranking das cidades que mais recebem avisos no país. Somente nesta segunda-feira, a Defesa Civil registrou mais de 20 ocorrências causadas pela chuva. O 18 horas procurou a Defesa Civil do município para saber como a população que mora em área de riscos deve proceder no período chuvoso. Segundo Cristiano Lira, coordenador da Central de Ocorrências, a orientação é que esses moradores procurem áreas seguras para se abrigar enquanto o período mais intenso das chuvas cesse. A Defesa Civil de Manaus, nesse período de intensas chuvas que vem atingindo a nossa capital, a cidade de Manaus, orienta então aos moradores que moram especialmente em áreas de risco, que são as áreas de deslizamento, de encostas e também de igarapés, a tomarem alguns cuidados prevenindo um desastre, um acidente pior, consigo e com suas famílias. Aos moradores de área de encosta, de barranco, ao perceberem a grande quantidade de chuva, se retirem imediatamente do local, procurando abrigo em área segura, onde você possa estar afastado da área possível de deslizamento. Aos moradores que moram nos leitos dos igarapés que circundam a nossa cidade,
Ao perceberem a grande quantidade de chuva, é normal, é natural que os igarapés sofram uma intensidade maior de avolumamento, aumentem o seu volume. E as pessoas que moram, então, nas margens dos igarapés também têm que ter o mesmo cuidado, se afastarem e procurarem abrigo até que as águas baixem. O coordenador orienta também como toda a população deve proceder. Então, acima de tudo, prevenção e abrigo em local seguro até que o perigo da chuva em excesso passe. Qualquer situação pode acionar a Defesa Civil através do nosso central de atendimento 199. Em São Paulo, pelo menos 44 pessoas morreram devido às chuvas extremas. Já em Manaus, a tempestade causou estragos e prejuízos na cidade. O volume de chuva já ultrapassou em 5% o esperado para todo o mês de fevereiro. Nesta segunda, o governo federal decretou estado de calamidade pública em 6 municípios no litoral paulista e liberou um orçamento previsto de mais de R$1 bilhão para ações de prevenção e atendimento emergencial para as áreas afetadas em todo o país. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, com toda essa chuva que atinge Manaus nos últimos dias, uma cratera se abriu agora na Avenida Torquato Tapajós, bem em frente ali ao Mumu, que é o clube municipal, Karine. Complicou ainda mais o trânsito. Carlão, além disso, a Avenida Djalma Batista segue interditada e isso vai exigir o quê? Ainda mais paciência dos motoristas que passam por lá. Vamos saber mais detalhes sobre essas duas situações aqui nas avenidas de Manaus, agora com a repórter Nathalie Moraes. Após as fortes chuvas em Manaus, um barranco cedeu e formou uma cratera em frente ao clube municipal na esquina da Avenida Torquato Tapajós com a Avenida Senador Raimundo Parente. No local, a estrutura de um poste de energia elétrica também foi atingido. Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por um pedestre, mostra como ficou o local que fica próximo ao igarapé dos franceses. Segundo o secretário de Obras de Manaus, Renato Júnior, a CEMINF deve iniciar ainda hoje uma obra emergencial. Não foi informado o prazo para a conclusão da obra no local. Já foi feito um estudo, na verdade aquele igarapé dos franceses, o volume de água, quando chove se acentua ali. Há pouco tempo nós fizemos uma ponte ao lado, não tem nenhuma relação aquilo que aconteceu com a ponte, são coisas diferentes, porém a determinação do prefeito é que nós entrássemos ali para recuperar, fazer a recomposição daquela lateral do igarapé. Com as duas principais avenidas da cidade em obras que ligam o centro à zona norte, o trânsito deve ficar caótico após o feriado. Isso porque a Avenida Djalma Batista segue interditada. A obra entra agora na fase de reaterro. As duas linhas da antiga tubulação foram substituídas, como explica o secretário de Obras. Agora são duas linhas de aduela de 3x3, ou seja, 6 de largura por 3 de altura, que garantirá a vida útil muito mais longa. Eu estou falando de 30, 40, 50 anos para frente, toda em volta de manta, bidim, para não passar umidade para as linhas de aduela. E agora está sendo envolvido com farofa, com aterro hidráulico, que é areia e cimento, que vai com toda certeza garantir uma proteção maior dessa drenagem profunda. Mesmo com o avanço das obras nos últimos 6 dias, o prazo para a entrega das obras na Djalma Batista permanece o mesmo, de 15 a 20 dias. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, depois de 2 anos sem carnaval por causa da pandemia do coronavírus, muitos foliões voltaram a curtir os bloquinhos, os bailes de carnaval, os shows, os desfiles das escolas de samba. Mas detalhe, hein? A empolgação não é motivo para deixar a prevenção contra as infecções sexualmente transmissíveis de lado, né, Karine? Bom, Carlão, a Secretaria de Estado de Saúde oferece tratamento pós-exposição ao HIV. Esse tratamento, que previne a infecção pelo vírus após situação de risco, vai estar disponível gratuitamente nos SPAs, como explica a repórter Nathalie Moraes. Em meio às comemorações do Carnaval,
A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas está ofertando o serviço de profilaxia após a exposição ao HIV, chamado de PEP, em 3 unidades de saúde da rede pública. A medida tem como objetivo prevenir a infecção pelo vírus HIV após situação de risco como acidentes ocupacionais, violência sexual e relações sexuais desprotegidas. A profilaxia após a exposição é um tratamento médico preventivo iniciado imediatamente após a exposição ao vírus HIV, com o objetivo de evitar a infecção e o desenvolvimento da doença. As unidades de saúde capacitadas para a oferta do serviço são o SPA do Alvorada, SPA do Coroado e a UPA José Rodrigues. A secretária executiva adjunta de atenção à urgência e emergência, Glenda Nascimento, explica que ampliar a oferta do tratamento em mais unidades de saúde representa um importante avanço na prevenção do HIV no estado, proporcionando mais acesso ao tratamento preventivo para a população em situação de risco. Buscando a maior facilidade para os usuários, nós escolhemos 3 zonas de Manaus para estar implementando e o SPA Alvorada porque está ali próximo ao Sambódromo. A gente sabe que durante o período de carnaval já houveram várias estratégias para diminuir o risco de contágio do HIV e agora tendo a possibilidade de ofertar a medicação, então a gente já implementou nessas 3 unidades aí como piloto e a ideia é que todos os SPAs tenham a medicação daqui até o final do ano, todos estejam treinados, capacitados a oferecer o acolhimento, o treinamento e possa oferecer a medicação para os usuários. Para ter acesso ao tratamento, a população pode procurar uma das unidades de saúde que oferecem o serviço. Ao chegar na unidade de saúde, o indivíduo será acolhido e submetido a uma avaliação médica para verificar se é elegível para receber a medicação. A profilaxia após a exposição é uma medida de prevenção de urgência e deve ser iniciada o mais rápido possível após a exposição em situações de risco. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 108 mil pessoas têm HIV positivo e não sabem. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a união de forças entre o governo Lula do PT e o governo Tarcísio de Freitas do Republicano nas ações de recuperação do litoral norte de São Paulo após as fortes chuvas do final de semana foi exaltada por ambos em mais um sinal de aproximação entre os opositores políticos e se tornou aí um contraponto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Carlão, essa situação conjunta foi especialmente ressaltada por Lula no discurso dele na cidade de São Sebastião, em São Paulo, e vem sendo explorada por políticos de esquerda como um símbolo de que o governo petista representa a volta da normalidade institucional e das atitudes republicanas. Já aliados de Bolsonaro veem o movimento com desconfiança. Para falar mais sobre esses assuntos política e outros, diretamente lá de Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Então deu match, deu encontro entre Lula e Tarcísio. Conta pra gente essa relação. Boa noite. Deu match, Karina. Boa noite pra você, boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A gente sabe que política é feita de gestos, Karina, e o presidente Lula está aproveitando muito bem esse momento de consternação pública devido à tragédia no litoral norte de São Paulo para unir as pessoas e também, como você disse, as instituições. Se política é feita de gestos, os gestos valem mais que 1000 palavras e esses gestos também são base para o exemplo. Então, Lula, primeiro, suspendeu as férias de carnaval. Depois ele chamou o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que é o principal nome do bolsonarismo, para sobrevoar com ele de helicóptero pelas áreas atingidas pelas chuvas. Em
Em seguida, ele se reuniu com o prefeito da cidade de São Sebastião, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas, que é do PSDB e bolsonarista. E, finalmente, pegou na mão de todo mundo e disse: estamos juntos para o que der e vier. É uma sequência de gestos que remetem à solidariedade, à união, ao humanismo, mas politicamente são movimentos muito bem calculados, justamente para que Lula consiga trazer para mais perto dele os prefeitos e os governadores do Brasil, que ainda estão divididos ideologicamente. Ele está passando o seguinte recado: todos aqui estão abertos, a casa está aberta para o diálogo, eu receberei todos muito bem. Então ele abriu essa porteira para os gestores públicos. Por isso, os aliados dizem que é o início de um novo tempo, como você disse, a volta da normalidade institucional, mas a oposição diz, naquela boca miúda, né, que tudo não passaria de cena. Ontem o presidente Lula fez um discurso que foi muito importante, Karine, falando que as eleições acabaram e que o momento é de unir forças. Ele falou isso apertando a mão de Tarcísio Freitas. Isso aí foi muito importante. Seria selar as relações entre petistas e bolsonaristas, em partes, né? Eu separei um trecho dessa fala. Vamos ouvir. A presença do governador Tarcísio, do companheiro Felipe, nosso prefeito da cidade, do governo federal, é uma demonstração específica de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia, mesmo quando a gente pertence a partido diferente ou a gente pensa diferente ideologicamente. O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter. E eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma fotografia boa para o nosso país. E veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. É por isso que nós vamos compartilhar as coisas boas e as coisas ruins. Porque juntos nós seremos muito mais fortes e São Sebastião será recuperado muito rápido. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Lula falando sobre trégua, acenando, né, para essa trégua nas divergências políticas. Cadu, a gente ouviu que ele usou muitas palavras bacanas, positivas, para acenar para essa trégua, né, Cadu? Isso mesmo, Karine. A postura de Lula, política ou não, acabou fazendo um contraponto. Fez aí as pessoas lembrarem do ex-presidente Bolsonaro. No ano passado, ele saiu de férias, nesse mesmo período, né? Ele saiu de férias e não largou o jet ski para ajudar no socorro às famílias no sul da Bahia, que foram atingidas pelas chuvas. E está circulando também nas redes sociais muitos vídeos lembrando a forma como o Bolsonaro desdenhava das tragédias, como ele falava e também tratava os prefeitos e governadores que não o apoiavam. Então Bolsonaro tomou muitas decisões com fígado e isso acabou segregando muitas cidades. Em resumo, Karine, os bolsonaristas aí estão quietinhos, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, por enquanto, porque no xadrez político o presidente Lula deu checkmate. Karine, Carlão. E Cadu, olha só, o senador do Amazonas, que é o Plínio Valério, está buscando aí apoio para a aprovação do projeto de lei que estabelece mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Explica aí pra gente mais esse detalhe aí da política. O que exatamente o senador Plínio Valério quer, Cadu? Carlão, o senador Plínio Valério segue atacando frontalmente os ministros do STF. Ele é autor de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que acaba com o cargo vitalício de ministro da Suprema Corte e cria no lugar um mandato de 8 anos sem direito à recondução. Hoje, o ministro do STF só deixa o cargo quando ele completa 75 anos. E a partir dessa idade, o magistrado segue para uma aposentadoria compulsória. Por exemplo, esse ano, 2 ministros vão se aposentar. No caso, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia. Isso abriu oportunidade para o presidente Lula indicar os seus nomes. Então, entre os prováveis indicados do presidente Lula está o ministro do STJ amazonense, Mauro Campbell, Carlão. Mas ele aí tem uma extensa lista de concorrentes. Então, Plínio Valério é contra essa prática, Carlão. Ele vem dizendo que o cargo vitalício torna os ministros semideuses que tomam decisões que acabam interferindo nos demais poderes, o executivo e o legislativo.
Errado não está. Em partes, Carlão, é um assunto bastante polêmico. De fato, muitas decisões do STF interferiram e ainda interferem no curso da história política do nosso país. Mas mudar de cargo vitalício para mandato de 8 anos será mesmo a solução contra o que ele chama de excesso de autoridade? É aí que está a grande questão. Se a PEC for aprovada, há o risco ainda maior de politização da Suprema Corte e de judicialização da política, porque o presidente da República vai ter muito mais opções de mexer nos quadros do STF. Então, Plínio Valério vem trabalhando para colocar essa pauta no plenário do Senado com a ajuda dos colegas dele, os colegas senadores, principalmente da direita conservadora. Eu conversei com ele e ele disse que há um sentimento de mudança dentro do Senado que pode ajudar a movimentar a PEC. Então vamos ouvir o que disse Plínio Valério. Carlos, a gente está animado porque foram 27, um terço eleito, sendo que 5 foram reeleitos. Você tem 22 novos senadores e senadoras. O Marinho teve 32 votos. A minha CPI das ONGs já está com 36 assinaturas. Para desarquivar o projeto de prisão em segunda instância que o Sérgio Moro pediu, já tem mais de 27 assinaturas. Então a gente acha que é hora de discutir. Não há uma articulação organizada assim da gente reunir, vamos tratar disso. O que há é um sentimento de muitos senadores que chegou a hora. E a gente também está animado, porque o presidente Rodrigo Pacheco, no seu discurso agradecendo a reeleição, falou que era hora da gente tocar, botar na pauta assuntos referentes ao Supremo Tribunal Federal. A animação vem daí, né? O entusiasmo vem daí, a esperança vem daí. Eu acho que é hora da gente discutir. Mesmo que tenha mil dificuldades, só o fato de trazer para a pauta, para trazer para a discussão já é um avanço. Isso nos alegra. 18 horas. A gente agora acompanhou a fala do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Cadu. É uma expectativa, né, Karine? Tá bem otimista. Tá otimista. Então, mas é importante dizer, Karine, essa proposta é uma PEC. E uma PEC tem que ser votada em 2 turnos, com maioria absoluta. E depois ser votada na Câmara em 2 turnos com maioria absoluta. Pode até ter clima no Senado para votar, mas o governo, com certeza, não vai permitir que essa proposta siga adiante. Até porque o senador Plínio Valério vem cada vez mais afiando seu discurso antipetista, vem somando esforços à bancada bolsonarista, que em breve vai ficar isolada. Então o risco de ele ficar também isolado é muito grande. Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Valeu, Cadu. Um abraço. Agora 6 horas e 47 minutos. 18 horas. Olha só, o Amazonas registrou 4 mortes por influenza do tipo H1N1 em 2023. O levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado revela que o Amazonas registrou 140 casos da doença entre janeiro e 15 de fevereiro deste ano. Pois é, Carlão, acontece que no mesmo período do ano passado não houve nenhum caso de influenza. Ainda de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a diminuição dos casos deve acontecer em março, quando o período sazonal fica próximo do fim. Ok, de acordo com a previsão da Fundação, são mais 40 a 60 dias de circulação do H1N1 e depois tendência é diminuir o número de casos. Agora em Manaus, 6 horas e 48 minutos. Vamos falar de quarta-feira de cinzas. É o seguinte, a quarta-feira de cinzas tem um significado importante para os cristãos. Sim. É um tempo marcado aí por oração, perdão, reconciliação, enfim, um tempo de parar para refletir, porque é para a preparação para a Páscoa. Karine, por isso, nesta quarta-feira de cinzas, começa aí a campanha da Fraternidade de 2023, né? O repórter André Meirelles está aqui conosco e vai explicar mais sobre essa programação, não é isso, André? Boa noite, conta pra gente aí os detalhes. Quais são os horários dos cultos?
É isso mesmo, muito boa noite, Karime, Carlão, todos que nos acompanham. Olha só, amanhã a Igreja Católica inicia o tempo da Quaresma, né? A data é especial para os fiéis porque se trata de um período e representa aí uma preparação à festa da Páscoa. Aqui em Manaus, várias igrejas vão realizar aí missas para marcar o momento. Olha só, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, uma dos principais cultos ali será a partir das 6 horas da tarde, né? E segundo a coordenação da igreja, os horários e os endereços para amanhã também, para você que não vai poder comparecer aí na Catedral da Nossa Senhora da Conceição, os mesmos endereços e os horários são aí dos anos anteriores, também são os mesmos que você pode acompanhar amanhã. Agora, o diferencial que não tem aí a ver muito com a missa vai ser a campanha da fraternidade e começa amanhã a partir das 9 horas. Isso aí será feito ali na Manaus Moderna, nas proximidades, ali no centro, na zona sul de Manaus. Boa. A coordenação aí, ela recomenda também que quem for participar desta campanha pode levar 1 quilo de alimento não perecível, até porque o tema desse ano aí é fraternidade e fome, né? Devido aí ao grande número de pessoas que passam fome aqui na capital. O cardeal Leonardo Steiner, que é o arcebispo aqui de Manaus, ele explica um pouco mais sobre essa campanha. Vamos ouvi-los. Eu espero que essa campanha da fraternidade nos desperte. Vejam que é fraternidade e fome. Fraternidade onde todos somos irmãos. Todos somos irmãos e irmãs. Ninguém é excluído do amor de Deus. Agora imagine, nós estamos deixando irmãos e irmãs a passar fome. Naturalmente, tudo isso também é consequência de um sistema econômico que nos atinge no Brasil. Um descaso em relação aos pobres. Nós já havíamos superado essa margem no passado. Voltamos a uma margem extremamente perigosa de fome no Brasil. Isto é, estamos perdendo a fraternidade. 18 horas. Temos também o Padre Geraldo, né, que é o coordenador pastoral da Arquidiocese aqui de Manaus. Ele também está convidando aí e afirmando onde que vai ser o endereço. Vamos ouvi-los também. Vamos fazer uma celebração para marcar a abertura da campanha da fraternidade. De propósito, nós fazemos aí nas feiras. 18 horas. Olha só, Karime e Carlão, a gente aproveita aqui também dessa campanha, né, Fraternidade e Fome, para falar aí sobre a fome aqui na capital, porque conforme o relatório da Organização Mundial Aldeias Infantis SOS, 1 em cada 5 pessoas vivem em situação de miséria aqui na cidade de Manaus. Foi uma pesquisa que foi feita aí durante todo o ano de 2022, foi feito então esse relatório, e esse número aí chega a 445 mil pessoas aqui somente na capital amazonense, né, durante todo esse período do ano de 2022. Esse relatório feito aí pela Organização Global Aldeias Infantis SOS revela que só no primeiro semestre também do ano de 2022, Manaus contava com mais de 160 mil famílias vivendo em situação de extrema pobreza. Isso aí é o que corresponde a cerca de 445 mil pessoas nessa situação. Isso aí representa 19,7% da população somente aqui na cidade de Manaus. Karime, Carlão. Valeu. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Boa noite. Agora 6h52. 18 horas. Karime Leão, agora nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite, esta terça-feira gorda de carnaval. É tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão, Carlão, é de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 22 graus, a máxima não passa dos 28 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 65% e 98%. Mix. E agora sim, vamos conferir os bastidores da política local, da política amazonense, com ela, Cíntia Blink. Muito boa noite, menina. Tudo bem? Então, que história é essa que tem político prometendo combustível em troca de foto de buraco? É isso mesmo? Eu já quero, já. Tem um monte. Boa Oi, noite. Karime, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7 nesse dia de carnaval. Então, o deputado federal do Amazonas, Amon Mandel, lançou esse ano um aplicativo que chama Buracômetro. Como é que funciona para você que se interessou, Karime?
Para participar tem que estar aqui em Manaus, então essa aqui você já tá ok. Já tá e ok tem também. tem que mandar uma imagem aí de um buraco na rua e a situação mais grave que chegar, tem que mandar a imagem dele com localização, enfim. A imagem mais grave que chegar vai ganhar aí o prêmio pela denúncia, que é um tanque cheio de gasolina. Lembrando que sexta-feira agora já vai ter um ganhador e toda semana vai ter um ganhador. Esse prêmio vai sair, né, toda semana, como eu falei, e o deputado disse que o objetivo dessa iniciativa é que a população de Manaus seja mais fiscalizadora. E, além disso, todo mundo que ajudar vai ajudar ali no mapeamento dos bairros e zonas da cidade que tem o maior registro de vias emburacadas. De acordo com os dados mais recentes do aplicativo, os bairros que mais apresentaram denúncias foi Cidade Nova, Alvorada e Colônia Terra Nova. Eles estão liderando aí esse ranking que não é nada bacana. E é uma pergunta importante que se faz, logicamente, quem é que está pagando esse tanque de gasolina toda semana, né? Se for dinheiro público, a gente tem um problema aí, mas o deputado garante que é ele mesmo com o dinheiro pessoal que vai bancar essa história. E vai ser possível conferir todos os gastos aí com essa doação pelo portal da transparência do site do Gabinete do Amon. Para entrar lá, basta basta entrar no endereço gabinetedoamon.com.br. Aí essa proximidade do deputado federal com a capital, né, com Manaus, se dá porque ele foi vereador até ano passado. Esse projeto do buracômetro já tinha sido apresentado, mas só foi lançado esse ano. Agora é claro que a gente não tem como deixar de enxergar também que o nome de Amon Mandel é potencial aí para disputar a vaga para prefeito de Manaus na eleição de 2024. Ele está agindo como um candidato nessa ação e em outras que a gente fala por aqui. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, aquela polêmica sobre os animais não poderem entrar no espaço da Câmara Municipal de Manaus, teve um protesto aí da deputada Joana Dark, mas a verdade é que a portaria continua de pé, não é isso? Conta pra gente. É isso, essa foi uma das primeiras polêmicas realmente ali na Câmara Municipal de Manaus em 2023, nem deu tempo ainda de ter muito, mas a gente já viu que teve briga, né? A gente já conseguiu falar aqui algumas coisas sobre isso. Foi uma portaria aí, como você falou, né, que proíbe a permanência e a alimentação de animais ali na dependência da Casa Legislativa. Na época, a deputada Joana Dark levou o assunto para as redes sociais e entrou com um pedido de suspensão via Comissão de Proteção aos Animais, Assuntos Indígenas, Cidadania e Cidadão Participativa. Essa comissão, a deputada Joana Dark é presidente. Só o nome da comissão acho que já rendia um assunto aqui, mas vou pular essa parte. Então, só pra gente relembrar, a resposta dos vereadores foi o quê? Ele prometeu um espaço para acomodar cães e gatos que vivem ali nas dependências da Câmara, e essa iniciativa daria ali maior comodidade para os animais e segurança para os servidores da Câmara. Mas a verdade é que ninguém suspendeu a portaria, só se falou que iria criar ali essa iniciativa em benefício dos animais, mas a portaria ela continuou. E o jurídico da Câmara apontou alguns motivos para continuar com a portaria valendo, né? Um deles é que a Câmara acredita que a deputada tratou o assunto como pessoal e não como um assunto da comissão. No parecer, por exemplo, aí eu abro aspas, ela fala assim: é recorrente as denúncias que chegam a mim. Esse a mim chama a atenção aí do jurídico da Câmara, porque ele fala, mas se é uma representação da comissão, quando é que a comissão fez uma reunião para falar disso? Que denúncias chegaram à comissão e não à deputada? Então esses questionamentos aí colocaram essa ação em suspeita, assim, para a Câmara. E também se falou sobre os perigos de colocar os animais dentro da Casa Legislativa. Então, hoje o que é permitido é que eles frequentem ali o espaço do estacionamento e vão ter ali bebedouros e alimentadores também. Especialmente para os animais. É o que está sendo dito para a Câmara até agora. Karime, Carlão. Valeu. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. 6h58, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia.
nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou valorizado em 0,86% e fechou cotado a R$ 5,16. O euro fechou o dia em alta de 0,9%, comercializado a R$ 5,52. E o Bitcoin encerrou o dia valorizado em 0,66%, comercializado a R$ 128.151. E não teve movimentação hoje na Bolsa de Valores brasileira. E o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, registrou em janeiro uma queda maior de inflação para as famílias de baixa renda. E ainda de acordo com os dados do IPEA, mostram que a menor taxa de inflação foi observada entre as famílias de renda muito baixa e baixa. As taxas maiores ficaram com as famílias de renda média alta. No acumulado de 12 meses até janeiro, as famílias de renda alta tiveram a taxa de 7,05%. Por sua vez, a taxa inflacionária do segmento de renda média-baixa foi de 5,53%. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Encerrado o período de carnaval e das folgas, os parlamentares do Amazonas vão ter pela frente uma grande batalha no Congresso. Pode se chamar de uma batalha de grandes proporções. É a reforma tributária. As lideranças políticas do Estado terão que garantir as vantagens das indústrias produzirem e permanecerem em Manaus. Já há deputado de outro estado reclamando que o Amazonas tem 3 representantes na comissão da reforma tributária da Câmara e que outros estados importantes não têm nenhum representante. É só o primeiro sinal de que a defesa do Amazonas, da Zona Franca, não será fácil. Os argumentos terão que ser muito fortes e bem embasados. É preciso deixar claro que a Zona Franca dá mais do que recebe do governo federal e fazer o dever de casa na comunicação e nas articulações políticas para provar que o modelo tem grande importância, não apenas para a região, mas também para todo o país. É de extrema importância. A defesa da Zona Franca vai ter que ser travada em cada centímetro do campo de batalha. 18 horas. 7 em ponto, Karine, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, gente. Um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.